puxar o saco do chefe, tem que viver de um jeito. Isso cobra um preço emocional que desgasta, entendeu? E ela disse o seguinte: eu amo engarrafamento. Cara, porque ela falou assim, ó, eu amo engarrafamento, eu vendo combustível. Olha só. Não é? Tipo, pro meu negócio ser grande, ele tem que ser maior do que eu, do que o meu ego e do que as minhas vontades. A base de sobrevivência de uma empresa não são as pessoas, é o lucro. Pega o currículo dessa pessoa, entendeu? Leva ela pra trabalhar pra você. Nós vamos falar hoje de cultura organizacional. Mas o que é isso? É isso que a gente vai aprender. Quem vai falar com a gente, né? Ele é fundador da Del Consultoria. Com muito carinho que a gente recebe hoje, Adeildo Nascimento. Seja bem-vindo, meu querido. É um prazer meu, cara. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês, né? Com a tua audiência, que eu vi que cresce aí. Pô, você alcança Graças a Deus, então, rapaz. Obrigado. A gente tem um trabalho nosso, que é um das que a gente mais vende, que a gente chama de diagnóstico da cultura, que a gente chega numa empresa para identificar como é a cultura dessa empresa. E uma das coisas que a gente faz, o apelido é aquário, a gente chama, é mergulhar no ambiente da empresa. Tem um nome técnico que é uma observação etnográfica. A gente fica observando como que as pessoas se tratam, se elas mudam o comportamento dela de um local para o outro. Você acredita que tem empresa que a cultura no cafezinho é uma, a cultura na sala do chefe é outra, entendeu? E a gente analisa esse tipo de território. As pessoas em um determinado ambiente se comunicam propositivamente, então eles dão opiniões, falam o que querem falar. Em outros locais ou territórios se resguardam, não falam, mudam o tom de voz, mudam o comportamento do corpo, até se retrai. Então tudo isso revela a cultura, entendeu? Bacana. Então a gente fica observando essas coisas, tá em qualquer lugar. Inclusive a tua pergunta foi muito boa, né? Hoje a gente sabe que tem culturas em empresas que são culturas mais saudáveis e outras que a gente chama que são culturas mais tóxicas, são culturas difíceis de se lidar. E uma das características de locais onde a cultura é saudável é aquela cultura onde você não precisa criar um personagem. É o que falou, cara, eu vou trabalhar, eu vou ter que criar um personagem pra trabalhar e eu vou ter que viver naquele personagem das 8 às 18, final de semana. E se você me encontrar em outro lugar, no churrasco, eu sou uma pessoa completamente diferente. Esse tipo de cultura que cria um personagem pra você ter a relação política, pra ser promovido, puxar o saco do chefe, tem que viver de um jeito, isso cobra um preço emocional que desgasta, entendeu? Se você vai pra igreja, e qualquer ela que seja, né, de qualquer, vai pra sua religião, e na sua religião você tem que criar um personagem pra viver lá dentro, teoricamente não é uma cultura boa, na minha lógica de cultura organizacional. Uma cultura boa é onde você tem claro quais são os princípios, os valores, como que a gente se comporta aqui, e a pessoa que tá lá com você não precisa fazer tipo. Essa é a lógica, né? Tem algumas empresas que a gente vai e a gente orienta a mudar os valores. Porque qual que é o perigo? Você ter um argumento falacioso lá, mentiroso. Quer ver? Ó, tem um caso emblemático. Esse a gente pode falar. É uma empresa pública e essa presidente já passou. Há anos atrás, a Graça Foster, ela era presidente da Petrobras. E ela disse o seguinte: eu amo engarrafamento. Cara, porque ela falou assim, ó, eu amo engarrafamento, eu vendo combustível. Olha só. Não é? Falou assim, ó, eu sou presidente de uma empresa que vende gasolina, então álcool. Então assim, engarrafamento é maravilhoso pra mim, porque eu tô vendendo, eu tô faturando. Eu nunca imaginei que alguém pudesse amar um engarrafamento, mas eu também não. Não faz sentido? Pausa. Entrava no site da Petrobras. O que estava de valores lá? Responsabilidade social, ambiental, preocupação com o ser humano. Isso não tem a ver com engarrafamento. Então, assim, você tá propondo valores e eles são mentirosos, entendeu? O clima, ele é muito mais focado no sentimento, na emoção e na percepção das pessoas. A cultura tem a ver com as crenças e os comportamentos das pessoas, né? Então, tua cultura vai ser a mesma, independente do clima. O clima pode estar bom, a cultura vai ser aquela. O clima vai estar ruim, a cultura vai ser a mesma. É bom medir clima? É bom medir clima. Mas hoje as empresas estão dando muito mais atenção à cultura do que ao clima. Até porque a gente tem, de novo, como a gente falou, o clima cada vez mais ele tá hostil, ele tá mudando por conta de tudo que a gente tá vendo, né? Quando que eu devo me preocupar em ter um projeto de cultura para minha empresa? A resposta que eu sempre dou é quando você chegar na sua empresa e você não conhece mais a história de todos os colaboradores, você não conhece mais eles pelo nome, você já não contrata mais todos eles. Você precisa ter uma cultura forte, porque senão a cultura vai sair da tua mão e você não tem mais controle.
É dificílimo. Quanto mais sócio tem, mais difícil é para desenhar a cultura-alvo. E aí o que a gente diz é que não dá para ter consenso. Você não tira consenso de 5 pessoas inteligentes, capazes, 3, 2, é difícil. A gente diz que você não pode trabalhar com consenso, você tem que trabalhar com comprometimento. Times de alta performance, sócios que performam junto, eles são comprometidos com o negócio. E o negócio tem que ser maior do que eles, entendeu? Perfeito. Porque para o meu negócio ser grande, ele tem que ser maior do que eu, do que o meu ego e do que as minhas vontades. Então a gente tenta, e a gente já fez trabalhos assim com vários sócios, onde a gente vai construindo. Não é fácil, mas a gente vai aparando as arestas até entregar um desenho de cultura-alvo que converse com todos eles. Ou seja, eles têm que se comprometer, tem que ter um pacto dos sócios de que eles vão seguir aquela cultura. Eu vou ser polêmico, a gente tá na live aqui, né? Mas eu vou ser polêmico. Cara, não existe empresa que é orientada só a pessoas ou tem pessoas em primeiro lugar. Porque a base de sobrevivência de uma empresa não são as pessoas, é o lucro. Então, assim, o grande ponto lá naquela escala de consciência é que, antes de mais nada, uma empresa tem que ser orientada ao resultado. A grande questão é como eu chego nesse resultado. E é o como chegar nesse resultado que tem que ficar claro através da cultura. Então, por exemplo, se você está num estágio da sua empresa que você tem que trabalhar e fazer muita hora extra, tem que trabalhar no final de semana, que tem que dar um duro porque esse é o teu cenário, diga para as pessoas que a tua cultura é uma cultura de trabalho intenso, de que trabalho, você vai ter que pagar mais, você vai ter que remunerar, você tem que ter bônus. Agora você pode dizer, não, aqui a gente também foca em resultado, mas a gente vai chegar no horário, sair no horário, a gente vai se preocupar com saúde e tal, essas coisas todas. Tem que ficar claro esse como. Não existe empresa que é pessoa em primeiro lugar. Não é, porque se a tua empresa tá mal, você vai demitir as pessoas. É centralização. Normalmente o negócio começa com você. É que nem eu lá em 2011, o que era a minha? A Dell Consultoria era eu. Eu era o financeiro, o marketing, eu fazia tudo. Só que quando a tua empresa vai crescendo, se você não cria cultura de profissionalização, você vai a vida inteira centralizar. E aí existem hoje, a maior parte dos empresários brasileiros são esses que têm uma empresa legal, têm uma grana legal, enriqueceram, mas não consegue tirar férias. Se ele morrer, a empresa dele provavelmente vai falir. É, perfeito. Então, assim, é centralização e falta de profissionalização. Esse é o erro crasso do empresário brasileiro. Prova disso, né, das pesquisas, só 13% das empresas brasileiras conseguem chegar no nível do neto. E olha, você pega a Europa, por exemplo, tem empresas que estão na 12ª geração, 13ª geração. Por quê? Porque eles profissionalizam o negócio deles, né, e vão... Mas a maior parte dos empresários aqui, eles acham que eles têm que bater o escanteio, cabecear, defender, cortar a grama, fazer de tudo. Então é centralização, sem dúvida nenhuma. Quando você vai contratar uma pessoa para tua empresa, a gente fala que você tem que contratar por fit cultural, porque tem uma lógica no mercado que é assim, eu contrato pelo currículo e demito pelo comportamento. A lógica cultural é você contratar pelo comportamento. Então imagine que eu sou uma empresa, eu sou um dono e eu quero que os meus colaboradores tenham prazer em servir as pessoas. Sabe o que eu digo pro cara? Preste atenção. Se você chegou numa padaria, foi comprar pão, aí o atendente você ficou te olhando com cara feia. Você pediu, falar, eu gosto do pão mais torradinho. Ele, que saco. Cara, esse cara não tem prazer em servir. Agora imagine que você chega numa padaria, a pessoa fala assim, pois não, senhor, o que o senhor quer? Falar, eu queria 10 pãezinhos, mas eu quero do mais torradinho. A pessoa, então, o senhor não quer esperar um pouquinho? Porque tá saindo uma fornada agora quentinha, eu vou pedir pra ele segurar um pouquinho mais pra ficar do jeito que o senhor quer. O que eu digo pra esse dono de empresa? Pega o currículo dessa pessoa, entendeu? Leva ela pra trabalhar pra você. Você chegou no posto, o frentista perguntou, senhor, bom dia, quer que calibre os pneus? Quer que limpe o para-brisa? O senhor quer? Entendeu? Essas pessoas têm prazer em servir. Contrate pelo comportamento. Depois ensine o que ela tem que fazer. Fica muito mais fácil. Outra coisa que está acontecendo, né? É o valor de empresas no passado, quando as consultorias iam fazer o tal do valuation, né? Que é saber quanto que vale a tua empresa. Normalmente o que mais contava eram os teus escritórios, a tua frota, caixa, essas coisas todas. Hoje, quando as consultorias vão avaliar, o intangível vale mais do que o tangível. A força da tua marca, a cultura da sua empresa, teu relacionamento com os clientes, a tua reputação no mercado, isso vale muito mais do que o que você consegue contar. Então, quando
um empresário decide fazer um projeto de cultura bem estruturado, ele está levando valor para a empresa dele. A empresa dele, com uma cultura sólida, vale mais no mercado. A gente está entrando nesse mundo da IA que você está falando aí, e o grande diferencial nesse mundo de tecnologia vai ser justamente as pessoas. Porque a IA vai fazer com que todas as empresas fiquem iguais, porque todo mundo vai ter o mesmo acesso à tecnologia, vai ter o mesmo motor funcionando. Por que numa corrida de Fórmula 1, se você entregar todos os carros com o mesmo motor, não dá empate? Porque é o piloto, cara. É o fator humano que vai fazer a diferença. Sem dúvida. E o que controla o fator humano? A cultura da sua empresa. Então, invista na cultura e nas pessoas que trabalham para você, que daí, cara, com a IA junto, daí tá turbinado. Você não pode abrir mão da IA, mas a IA sozinha não vai fazer nada. Precisa ter gente boa para pilotar essa IA. Vai soar meio estranho, porque vocês vão achar que eu tô fazendo venda casada e aproveitando, mas não é. É falar com a gente. Por que eu digo isso? Você, por conta própria, você não consegue olhar para sua cultura sem ter viés. Porque a gente tem assim, eu vou olhar, para mim vai estar tudo certo lá. Então, ter alguém ou um parceiro de confiança que pode ir te ajudar, primeiro a diagnosticar como essa cultura tá e te ajudar a desenhar o que você precisa, é o primeiro passo. Porque fazer internamente é dificílimo. Você não vai conseguir fazer isso só olhando para dentro de casa, porque você já tá viciado. Não existe empresas que tenham mais de 10 anos, de 15 anos, eu posso dizer com conhecimento de causa, nenhuma até hoje pensou em cultura organizacional, em estruturar isso de uma maneira metodológica, organizada. Porque isso nem existia no mercado no passado. Essa lógica chegou agora com as empresas mais modernas, porque a gente começou a ver que cultura e time é um diferencial, porque todo o resto é copiável, todo mundo tem. Então, primeiro passo, entre em contato com a gente lá, o meu time vai ter um prazer enorme de conversar com você, entender sua empresa e ajudar a montar um projeto bacana e criar valor para sua empresa. Obrigado, foi muito bom conhecer você, conhecer a tua audiência, a galera toda. Rapaz, parabéns aí. Vida longa o podcast. Amém. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.